E aí, irmãos e irmãs do Batatinha Comics, 2024 chegou e não demorou muito para aparecer um Bonelli aqui. Hoje eu vou falar com vocês sobre Cassidy, da editora 85. Bom, para começar, eu gostaria de dizer que eu sou um grande fã da editora 85. Eu tenho aqui quase tudo que eles já publicaram e o que não tá aqui tá vindo. Que eu fiz um pacote com o apoio do Cassidy Omnibus Volume 3, eu ainda não tinha o Volume 2, já peguei o Volume 2 também, e aproveitei para pegar mais uns 2 quadrinhos da 85 que eu ainda não tinha na minha coleção. Eles publicam, entre outras obras, o Dhampir, o Morgan Lost, esses dois eu gosto bastante, o Nick Ryder, que é uma história policial, o Almanac Mr. No, que é bem legal. Também publicaram algumas obras únicas com o selo Lorobono, do Ricardo Lesbão, que eu lembro aqui foi o Coney Island, o Hell Noir, aí tem o Saguaro, que está saindo nos volumões de 5 edições cada, que vai ser completo em 7 números e a gente já tem o número 1 e 2 publicados aqui no Brasil. E o Léo Campos, da editora 85, já promete o número 3 e 4 para esse ano também. Bom, mas e o Cassidy? O Cassidy está sendo publicado aqui nesse tijolinho maravilhoso. Ele tem 6 edições originais italianas e vai ser concluída essa série em 3 volumes, e o volume 3, para quem apoiou no Catarse, já está sendo enviado. O Léo já postou uma foto lá, né, nas redes sociais da Editora 85 e na Confraria Bonelli, e você pode ver que já foi impresso. Então, logo estará aqui em casa e na sua casa, para quem apoiou também. Ou seja, se são 3 volumes e cada um tem 6, Cassidy é uma história contada em 18 edições italianas. Mas o que é o Cassidy? Cassidy é uma história estilo hard-boiled, aqueles detetives durões, aqueles bandidos cafajestes, canalhas, tipo filmes assim no estilo Desejo de Matar, com Charles Bronson, ou aqueles filmes do Dirty Harry, do Clint Eastwood, me lembram bastante o que acontece aqui. Primeiro porque essa história se passa nos anos 70, se não me engano em 76, na verdade em 77, tá até aqui na sinopse, 16 de agosto de 1977 é o dia que começa essa história aqui. O Cassidy, ele tá fazendo um heist. Inclusive, essa HQ também lembra aqueles filmes de heist, que são aqueles grandes roubos elaborados, como 11 Homens e um Segredo, ou para quem gosta de videogame, o jogo GTA V, onde as grandes missões daquele jogo eram roubos elaborados em algum lugar, um cassino, um prédio do FBI, o que seja. Tem muito disso aqui no Cassidy também. Isso é algo que eu gosto bastante, eu adoro filmes em que o plot do filme é esse tipo de construção de um roubo e a execução dele. Então a nossa história começa com um desses roubos. O Cassidy e um grupo de bandidos fizeram um assalto, só que o Cassidy é traído por esse grupo de bandidos, eles atiram nele, ele tá à beira da morte, e ele consegue fugir com o carro dele, que é esse que aparece aqui, ó. Então ele consegue fugir, mas ele tá muito ferido, ele acaba saindo da estrada com o carro, e quando ele tá quase morrendo ali, ele encontra um cara, um velho cego, que está buscando pela gaita dele. Ele perdeu a gaita, não encontra. O Cassidy acaba encontrando ali no pé dele a gaita, ele está ferido, encostado numa árvore, quase morrendo, entrega a gaita pro cara. E o cara, conhecido aqui apenas como Homem do Blues, ele oferece pro Cassidy uma espécie de pacto. Me lembrou aqui aquele filme Crossroads, né? A Encruzilhada, eu acho que é aqui no Brasil, que tem o Ralph Macchio do Karate Kid, onde esse cara seria como se fosse um demônio da encruzilhada, enfim. Ele oferece para o Cassidy 18 meses a mais de vida para que ele arrume as pontas soltas da vida dele, bote os pingos nos is e corte os t's. O Cassidy então se recupera desses ferimentos dele e a partir daqui ele começa a buscar, a procurar, né, a ir atrás de vingança das pessoas que traíram ele, do grupo de bandidos que traíram ele. Então aqui nesse primeiro volume ele já encontra alguns desses bandidos. A história é muito mais intrigante, muito mais interessante e muito mais complexa do que simplesmente o Cassidy encontrando cada um deles e dando um tiro na cabeça. Além disso, não é só uma história de vingança que a gente acompanha aqui. A gente tem novos roubos e novas armações aí que o Cassidy com outro grupo de bandidos, um bem mais carismático, se envolve. Entre eles roubam uma máscara de um museu e se envolvem numa tramóia de fraude de seguros, enfim, que tem traição, relacionamentos abusivos e um monte de coisas assim. E também a minha parte favorita, que é o assalto a um cassino. Me lembra muito 11 Homens e um Segredo. Eu adorei muito. Nossa, foi
a minha edição favorita, ou na verdade eu acho que é umas 2 ou 3 edições, que são as edições que envolvem esse roubo no cassino. E a gente acompanha também, pelo menos de escanteio nessas primeiras edições, a família do Cassidy. O Cassidy tem uma ex-esposa que agora é casada com um senador, e ele tem uma filha que vive com essa ex-esposa, e ele tem um filho que fugiu de casa e vive agora com uma gangue de motociclistas. E algumas dessas histórias, as 2 últimas aqui, ou a última, tem bastante envolvimento com essa gangue de motociclistas. O Cassidy acaba no meio de uma briga por território de drogas, de tráfico de drogas, por causa do filho dele. Ao longo da história, o Homem do Blues vai aparecendo em visões para o Cassidy, somente o Cassidy vê ele, e o homem vai aparecendo e meio que colocando o Cassidy num caminho, meio que falando, olha, tanto tempo para você resolver a tua situação, você tem que ir atrás de resolver isso, você tem que ir atrás de resolver aquilo, mas sempre de forma enigmática. Então a gente não sabe, nem a gente nem o Cassidy, sabe exatamente qual é a situação que o Cassidy tem que resolver aqui. Se é algo pendente com a família dele ou se é apenas a vingança contra aqueles que quiseram matar ele, que traíram ele no golpe inicial da história. Então acho que é algo que vai ser desenvolvido ainda, eu não acho que seja tão simples quanto apenas se vingar dos caras que tentaram matar ele, mas vamos ver, né? Talvez, quem já leu o volume 2 talvez tenha mais dicas do que eu ainda não cheguei no volume 2. Uma outra parte muito importante aqui dessa história, além da ação, tem muita ação, além da ação é a música. A gente tem a música muito bem construída, aqui, muito bem colocada dentro das histórias. Vai desde... Aqui tem uma imagem do Homem do Blues tocando a gaita, aparecendo para o Cassidy. A música ela vai desde o Cassidy escutando na rádio do carro, ou escutando na rádio do hotel, até a música cantada pelas mulheres num cabaré, ou a música que está tocando no cassino. E essa música, ela nos situa muito bem nesse ano que a história se passa, em 77. Inclusive, uma das coisas que o Cassidy escuta no rádio, além de uma música do Elvis, é a própria notícia da morte do Elvis. Então tudo isso vai situando a gente num mundo bem construído, bem descrito aqui. Então fica bem claro entender o contexto das histórias do Cassidy. Se passam nos Estados Unidos, né? Então aqui, só nessas primeiras 6 histórias ele passa por várias cidades dos Estados Unidos. Primeiro porque ele está fugindo por causa do roubo que ele cometeu, e segundo porque ele acaba se envolvendo nesses roubos que vão levando ele para algum lugar diferente, né? Por exemplo, o roubo ao cassino é em Las Vegas, é claro. O grupo de bandidos que ajuda ele é bem divertido, bem diversificado. Aqui a gente tem uma imagem deles, ó, tem esse cara que parece o Danny Trejo, dos filmes do Robert Rodrigues, e tem esse outro carinha aqui, que ajuda o Cassidy também. Eu tenho uma memória horrível para nomes, então eu não lembro o nome deles. Eu acho que o cara que parece o Danny Trejo chama Juan, e o outro carinha eu não lembro, mas o outro carinha é bem engraçado, é um cara viciado em cassino, então em jogatina. Quando eles estão fazendo aquele roubo do cassino, ele acaba quase pondo tudo a perder, porque ele tá lá dando sopa dentro do cassino e chamando atenção para eles, né? Porque quanto menos eles chamarem a atenção, melhor para eles desenvolverem o roubo depois e conseguirem fugir sem serem notados pelo dono do cassino. A última história termina com um gancho, porque, é claro, diferente da maioria das histórias Bonelli, essa aqui é uma história, uma narrativa contínua. Então você começa no número 1 e vai até o número 18 contando uma história só, apesar de que tem as aventuras do Cassidy com cada roubo ali, com as mulheres que ele conhece. Ele é um cara bem mulherengo, meio James Bond, assim. Só que as histórias são mais contínuas do que o seu Bonelli habitual aí. Diferente de Tex, diferente de Zagor, por exemplo. Então aqui termina com um gancho, que com certeza vai continuar no volume 2, que tem a ver com a história do filho dele. Então ele se envolve com o filho dele e com mais uma pessoa, e essa história vai ser desenvolvida no próximo volume. Sobre a edição em si, como muitas edições Bonelli no Brasil, que é uma coisa que eu adoro, que é feita com elas, mas aqui mais ainda, vem vários textos de apoio. Eu adoro ler esses textos, ó. A gente tem um pouco aqui. Aqui vocês não liguem, mas é que eu acabei fechando a edição com a página um pouquinho dobrada. Mas tem esses textos de apoio aqui, e tem textos de apoio antes de cada edição. Então aqui, ó, a primeira história, a gente tem um texto. Esse texto fala bastante das influências daquela história e também do Cassidy como um todo, quais são os filmes que influenciaram, o que lembra, quais são as músicas. Ele fala sobre essa inserção das músicas dentro da história. Então são textos muito legais, eu gosto muito desses textos em HQs da Bonelli publicadas aqui no Brasil.
Todas as editoras praticamente trazem esses textos. Ó, aqui tem um outro. Chama 70s, anos 70 em português. E aí justamente traz essas referências dos anos 70 que a obra traz dentro das próprias páginas, né? Então, que filmes que foram referenciados naquela edição. E lá no final a gente tem um extra que chama Cassidy Cold Case número 1. Cold Case, em tradução, seria um caso de polícia que foi esquecido, que não tem mais... que não teve resolução, que está guardado lá porque não tinha pistas suficientes para desenvolver esse caso, né? E aí aqui nesse Cassidy Cold Case, a decisão de Emily é uma história em prosa, escrita pelo próprio Pasquale Royu, que é o criador do personagem e escritor de todas as histórias. Os desenhos são de vários autores diferentes, cada edição é desenhada por um desenhista diferente, e os que me chamaram mais atenção aqui foram os desenhos do primeiro, que é do Maurizio de Vincenzo, da terceira história, que é de David Furnó e Paolo Armitano, e os da quarta história, que é Gianluigi Gregorini. Já os da quinta história são os que eu achei piorzinhos. Eu realmente não... Eu acho que caiu muita qualidade, assim, não casa com o resto das edições, é um desenho bem sem detalhe, que é de Andrea Borgioli. E é claro, a sexta história a gente tem um queridinho nosso aí, que é inclusive o autor das capas dessas edições ônibus, que é Gigi Cavenago. Então a gente tem aqui os desenhos dele na última história. Bom, esse foi o Cassidy volume 1, é um ônibus da editora 85, são 6 edições nesse encadernado aqui, e os volumes 2 e 3 já estão disponíveis. O 3, como vai ser enviado para quem apoiou no Catarse primeiro, daqui a pouco está disponível aí na loja do 85, na Amazon, no Mercado Livre, em vários marketplaces aí que elas vendem. Então, recomendo muito se você gosta de filmes como 11 Homens e um Segredo, filmes do Quentin Tarantino, ou jogos como GTA V. Isso aqui é uma leitura muito prazerosa, muito rápida, com um ritmo alucinante, vale muito a pena. Mesmo se você não lê Bonelli, quer dar uma chance para um material diferente, não quer ler faroeste, não quer ler coisa mais antiga, leia Cassidy que você vai se surpreender. Se você gostou do vídeo, deixa um curtir aí embaixo, comenta o que você achou. Se você já leu Cassidy, deixa um comentário aí também. Me diz se eu tô errado, me diz se eu tô certo, diz o que você achou dessa obra aqui e compartilha com quem você acha que vai gostar desse vídeo. Muito obrigado.